Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui do Luciano Hang, dono da Lojas Havan, que pode se dar muito mal em investigação de prática ilegal nas eleições de 2022. Aí ele foi lá e pediu para que o nome dele fosse retirado da ação, só que aí a pessoa lá negou e disse que opa, não pode, tem que manter o nome dele lá. Vamos falar sobre o que pode acontecer e também o Moraes, ministro do STF, que debochou de Bolsonaro no julgamento que tornou ele bi-inelegível. Isso aqui passou despercebido, mas vamos explorar isso aqui agora. E também o julgamento tornou o Braga Neto inelegível pela primeira vez. Ambos aí só podem disputar alguma coisa em 2030. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta aqui embaixo, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, eu continuo a campanha da pizza beneficente, não vou me alongar muito nesse momento, mas quem puder colaborar, eu vou deixar o Pix do Grupo Espírita, que eu sou um dos fundadores e voluntário, para quem quiser doar R$45, uma pizza 92, e o e-mail do canal para que vocês enviem o comprovante, para que eu junte todos os comprovantes, ver que quantas pizzas nós conseguimos e a gente distribua essas pizzas para famílias carentes aqui na cidade de Uberlândia. Então, muito obrigado a todos que já colaboraram. Quem puder nos dar essa força é muito importante, tanto para o nosso grupo, que está construindo a sede própria, assim como para as famílias que receberão essas pizzas aí de 8 pedaços, que certamente farão a festa de muita gente. Pessoal, é o seguinte, o Luciano Hang, acho que todo mundo conhece, dispensa maiores apresentações, é o dono da Havan, bolsonarista, ficou grudado no Bolsonaro durante o seu governo, na campanha, andava por aí naquele terno verde periquito, lembrando do Moraes, ironizando no julgamento lá no STF, no TSE, melhor dizendo. E agora o Hang está enrolado em uma investigação e ele pode se dar mal e ser condenado junto com o senador bolsonarista do PL de Santa Catarina, Jorge Seife. Aqui vai destacar, por exemplo, no Metrópolis, Bruna Lima, qual pena Luciano Hang receberá se for condenado com Seife. Aqui vai destacar que o empresário, se condenado pela Justiça Eleitoral, no processo de que é alvo com o senador do PL, Jorge Seife, terá a mesma pena que o político, ficará inelegível por 8 anos. O Luciano Hang quase foi candidato agora em 2022. Alguém pode pensar, mas o que adianta um empresário ficar inelegível? Olha, ele não foi candidato ainda, mas especulou-se que ele seria agora em 2022. Por pouco não foi. Ah, William, mas ele não foi. Só que vejam só, mesmo o Luciano Hang ficando inelegível e não podendo disputar eleições até 2030, a gente vê que a influência dele continuará gigante. Porque, por exemplo, agora ele não foi, mas apoiou um candidato, que é o Jorge Seife, apoiou inclusive com a aeronave, que é o que está complicando aqui, daqui a pouco eu explico, e de outras formas mais entusiastas, e elegeu o senador. E aí agora o Jorge Seife está lá. Alguém aqui no canal, responda com sinceridade, acha que o Luciano Hang pedir para o Seife, o seu pedido não será atendido? Então, digamos assim, o Hang disse que queria cuidar da família, da Havan, ok, eu não quero aqui dizer que ele estava mentindo com isso não, mas para ele é até cômodo. Opa, eu não tenho mandato, por quê? Também o salário de senador, R$40 mil, para o Luciano Hang não faria diferença nenhuma, já é um bilionário. Então, se ele não tem a pressão de ser um político, que é pressionado, tem que estar lá em Brasília, pelo menos de terça a quinta, tem que ir, fazer aquilo, e ele continua como empresário, cuidando da empresa dele, ok, e ao mesmo tempo tendo alguém no Senado que foi eleito com a ajuda gigantesca dele, porque se o Luciano Hang apoia outro nome, não sei se o Seife seria eleito. Então a influência do Luciano Hang foi importante, sim. E é claro que para onde o Hang vai também Bolsonaro. Então não é a ajuda só de um, já é um combo, Então o Hang hoje está tranquilo. Não tem que ficar dando explicações para o mundo político, mas ao mesmo tempo tem alguém lá que está lá também para atender aos seus interesses. Ou será que eu estou pensando demais e estou enganado com isso? Deixa aqui a opinião de vocês, é importante. Continuando aqui, vai destacar então que o Luciano Hang é investigado por usar a Havan para financiar a campanha de Seife em 2022 por meio do fornecimento de aeronaves e assessoria de imprensa. A prática é proibida pela legislação eleitoral. Isso aqui é uma espécie de caixa 2, porque o candidato tem um limite, máximo, todos eles têm, para gastar na campanha, e aí o candidato então usou a aeronave do Luciano Hang, também assessoria de imprensa, não declarou isso, ou seja, teve um gasto
mesmo que doado, não declarado. E mesmo que doado, tinha que ter sido declarado, porque aí ele ultrapassaria e teria que cortar. Falar, não, peraí, eu não posso gastar isso aqui, eu não posso receber isso. Então, sim, esse aqui é o problema. Não se sabe se vai ser condenado ou não o SAFE, e se o SAFE for, certamente o Luciano Hang também tem chances, né, de ser. Claro que pode ser que um seja e outro não, enfim. Mas, né, a situação dele aqui está bem delicada. Por quê? O Hang pediu para deixar de ser réu na ação de investigação judicial eleitoral que investiga SAFE e ele. O empresário alegou que, por não ter um cargo eleitoral, não lhe cabia ser investigado pela Justiça Eleitoral. A desembargadora relatora do caso, Maria do Rócio Luz Santa Rita, não acatou o pedido e manteve Hang como réu. Então, vamos ver o que vai acontecer. E assim, a situação aqui para ele tá um tanto quanto indefinida. Não consigo cravar, como eu cravo de Bolsonaro. Bolsonaro vai ser preso. Eu não sei quando, mas vai ser. Eu falei lá atrás que ficaria inelegível. Luciano Hang, não sei, sinceramente. Vamos ver qual vai ser a interpretação aqui da Justiça Eleitoral. E aí, independente do resultado, certamente, né, vão recorrer a instâncias superiores. Vamos ver o que vai acontecer. Agora é o seguinte, o ministro Moraes fez ali, né, deu o seu voto para tornar o Bolsonaro inelegível. E nesse caso ele debochou demais. Eu confesso para vocês que vi trechos aqui e ali do voto do Moraes, um voto longo. Tanto vi trechos falados, algumas partes escritas assim na imprensa, né? Mas eu não consegui acompanhar a sessão toda, até porque eu não vivo só do canal, é bom destacar sempre, né? Eu sou pequeno empresário na cidade de Uberlândia, também faço aluguel de temporada lá em Rio Quente, então não fico aqui 24 horas vendo o que está acontecendo, então a gente não consegue acompanhar uma sessão, né, muito longa como tem sido as sessões lá no TSE, ainda mais essa que foram vários dias de votação. E aí, né, chegou às nossas mãos aqui, minha e do meu filho que me ajuda aqui no roteiro, né, do canal, o seguinte, né, a matéria do UOL, intitulada aqui a manchete, As tiradas de Moraes no julgamento de Bolsonaro e Braga Neto. O ministro Moraes foi o último a votar no julgamento e condenou a inelegibilidade de Bolsonaro e do seu candidato a vice, o general Walter Braga Neto, por abuso de poder político e econômica e conduta vedada nas comemorações do 7 de setembro. Aí Moraes apresentou um longo e enérgico voto, vai destacar aqui, o estilo contundente característico do ministro rendeu tiradas em série na reta final do julgamento. Abre aspas para o Moraes. Agora eu vou trazer várias aspas aqui, que cada uma mais curiosa que a outra, e que gera polêmica e irrita demais os bolsonaristas. Campanha, campanha e mais campanha, afirmou ao defender que Bolsonaro usou as comemorações oficiais do bicentenário da independência para promover sua candidatura à reeleição. Abre aspas, Moraes de novo. O bicentenário serviu para falar desde o preço da gasolina até o lançamento do Pix, passando pelo FIES e o aumento do Auxílio Brasil. Se isso não é campanha, nada mais é campanha. Alguém discorda disso aqui? Pelo amor de Deus, algum bolsonarista que está aqui nesse canal, né? Todos são bem-vindos. Eu acho bom ver bolsonarista aqui, porque é uma chance a mais a gente tem de que eles reflitam. Já pensou se isso aqui fosse dito num palanque pelo Lula, num palanque para comemorar os 204 anos da independência do Brasil, isso aqui dito pelo Lula, né, também seria campanha. Não é porque é o Bolsonaro, é quem quer que seja, tem que saber diferenciar as coisas. Então aqui, vamos mais para frente aqui. Moraes ironizou, por exemplo, a proximidade entre o desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios em Brasília e o trio elétrico onde Bolsonaro fez comício após o evento. O ex-presidente foi a pé da cerimônia oficial para o ato de campanha. Abre aspas para o Moraes. Chega a ser quase uma ofensa à inteligência o palanque ser a 300 metros só. Nem precisava disfarçar. A distância só não foi menor porque não dava. Então, 300 metros, o pessoal estava olhando para um lado, aí só virou o corpo um pouquinho para ver lá o comício. Então é surreal. O presidente do TSE também rebateu a defesa de Bolsonaro. Um dos argumentos do advogado do ex-presidente é que, para marcar a separação entre os eventos oficial e de campanha, ele tirou a faixa presidencial. Aí o Moraes disse, esqueceram só, ao tirar a faixa, de apertar um botão para assumir todo o dinheiro público que estava sendo gasto com as Forças Armadas, adulando, lamentavelmente, naquele momento e erroneamente, um candidato à sua própria reeleição. Em outro trecho do voto, Moraes lembrou que as comemorações do 7 de setembro no Rio, tradicionalmente organizadas na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, foram movidas para a Orla de Copacabana, reduto de manifestações bolsonaristas a pedido do ex-presidente. Disse ele, não houve nenhuma justificativa razoável para o cancelamento do desfile. Foi cancelado porque o presidente quis fazer em Copacabana e pronto.
O ministro lembrou ainda que o ex-deputado Daniel Silveira, condenado por manifestações antidemocráticas e preso por sucessivas violações à tornozeleira eletrônica, subiu ao palanque no Rio. Abre aspas, Moraes. Alguém que estava desrespeitando a determinação da justiça tinha quebrado a tornozeleira eletrônica assintosamente, participando dessa mistura entre o cívico-militar e o eleitoral. E Moraes ainda reagiu a trecho do discurso de Bolsonaro e apoiadores no 7 de setembro. Na ocasião, o ex-presidente afirmou que seu governo fez ressurgir o patriotismo no Brasil. Abre aspas, Moraes. Nós estávamos comemorando 200 anos de independência, não a chegada de alguém ao poder. O presidente do TSE ironizou, por fim, o discurso popular entre apoiadores do ex-presidente sobre o avanço do comunismo. Esse trauma contra comunismo, socialismo, um dia será explicado por historiadores no Brasil. Bom, pessoal, é o seguinte. Existem controvérsias sobre esse tom do ministro, se é o mais adequado ou não, porque pode servir para inflamar ainda mais os radicais apoiadores de Bolsonaro da extrema-direita, mas, tirando o tom um tanto quanto debochado em alguns momentos, que às vezes pode ser que não combine com quem está na presidência do TSE, o conteúdo não está mentindo. O conteúdo é verdadeiro. Alguém consegue discordar do que foi dito por ele? Pelo amor de Deus! Aquilo foi, sim, ato de campanha escancarado. E com um criminoso condenado, Daniel Silveira, em cima do palanque, desrespeitando a ordem da justiça. Ele estava pisando na cara dos brasileiros, que estavam de fato, vamos considerar que tinha gente lá comemorando o bicentenário da independência, quando na verdade eu acho que a imensa maioria estava lá era para bajular o Bolsonaro mesmo, enfim. Então é isso, vamos ficar bastante atento, qualquer novidade eu trago para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!